Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para dar continuidade na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista no Caminho da Fé, e é muito bom poder passar um tempinho aqui com vocês. Nós estamos estudando a síntese do Antigo Testamento e vamos estar conversando um pouquinho hoje sobre os livros poéticos. Então, nas aulas anteriores, nós já estudamos um pouco sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos, e na semana passada foi abordados os dois primeiros livros dos livros poéticos. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre os três últimos livros que compõem esse grupo de livros denominado Livros Poéticos do Antigo Testamento. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Provérbios, então. Provérbios ele tem como seu autor principal o Salomão, como seu escritor da maior parte desse livro. E Salomão a gente já estudou um pouco na aula dos livros históricos, né? Já estudamos um pouco sobre como foi seu reinado e sobre uma característica muito marcante que ele tinha, que foi a sua sabedoria. Então, quando Salomão ele foi, digamos, confrontado por Deus, onde Deus perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria e realmente ele teve um reinado muito próspero, ele foi muito sábio em muitas das suas decisões e é um escritor do livro de Provérbios. Mas não somente ele, mas também Agur e Lemuel são outras pessoas que participaram do processo de escrita do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele pode ser denominado também como uma coletânea de provérbios de sabedoria, porque eles são conselhos que nos ajudam a viver de forma melhor. Né? E o livro ele representa o legado literário dos sábios e dos conselheiros hebreus, ou seja, essa literatura ela foi escrita tanto pelos sábios quanto os conselheiros do povo hebreu e pode ser utilizada para nosso entendimento e nossa edificação também nos dias de hoje. E essa coletânea de livros, elas nos ajudam, primeiramente, a compreender a sabedoria, compreender a instrução, nos ensinam sobre a importância da sensatez, sobre a importância de viver uma vida íntegra, sobre a importância de sermos justos, a importância da equidade, e também nos aconselha a desenvolver prudência nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e também traz como conselho para os jovens a obtenção do conhecimento e da discrição. O livro de Provérbios, ele é um livro eclético, porque ele vai trazer alguns temas, alguns assuntos na sua composição. Mas ele tem algumas pessoas ou grupos a quem se destinam esses conselhos. E a gente pode trazer alguns exemplos aqui. O livro de Provérbios, ele traz conselhos para os jovens, para todos os homens, alguns específicos também para reis e governantes. E a gente tem também um capítulo do livro de Provérbios destinado exclusivamente para falar sobre as características de uma mulher sábia. Então, dentro da sua composição, a gente tem alguns grupos que são os grupos a quem Salomão ou um dos outros escritores do livro de Provérbios destinou esses conselhos. E a gente tem essa frase aqui que eu acho muito legal, que o caminho para o sucesso é a prudência. A gente vê no livro de Provérbios, em vários momentos, ele aconselhando a sermos prudentes, e ele traz que o caminho para o sucesso é realmente uma vida prudente. Falando mais um pouquinho ainda sobre a composição, nós temos alguns conceitos básicos tratados no livro de Provérbios, como o temor do Senhor sendo o princípio da sabedoria. Então, eu acho muito importante nós termos em mente que o princípio, para sermos sábios, se nós queremos ser sábios, nós temos que temer ao Senhor, temos que ver uma vida de temor a Deus. Além disso, algo que eu acho bem interessante é que nós temos que perceber que os provérbios, eles vão ilustrar alguns princípios, alguns conselhos gerais, e não promessas. Nós não temos que ler o livro de provérbios e achar que a partir do momento que nós estivermos vivendo da forma como Salomão escreveu, nós estaremos recebendo tudo aquilo como uma promessa. Não, são realmente conselhos para que possamos ter uma vida melhor. É claro que a partir do momento que nós baseamos nossa vida em viver temendo a Deus, sendo sábios, sendo íntegros, sendo justos, nós teremos uma vida melhor. Então, quando nós lermos provérbios, que a gente possa ter essa mentalidade, que são conselhos para que nós possamos ter uma vida melhor. E um outro conceito também que o livro traz é de que o caminho da sabedoria conduz à vida. Então, sempre lembrarmos, né, de que sendo sábios, temendo a Deus,
esses caminhos estarão nos conduzindo à vida. E o livro de Provérbios, ele traz alguns outros temas também, como, por exemplo, ele vai falar lá no capítulo 2 sobre o adultério, mais para frente no capítulo 4 fala um pouco sobre más companhias, depois ele vai falar um pouco sobre a advertência contra ser fiador, lá no capítulo 6, fala sobre boas palavras, e mais no final do livro ele vai falar um pouco sobre o dinheiro. E aqui está a referência, todos tirados do livro de Provérbios, que vão tratar sobre esses temas. E aí, se você tiver interesse ou curiosidade, fica aí a dica para, durante a semana, aí, tá dando uma lida nesses provérbios, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, sobre Eclesiastes. E antes de entrar na ideia geral do livro, eu vou trazer aqui, vou ler para vocês alguns versículos que foram retirados do próprio livro de Eclesiastes mesmo. Então, lá no capítulo 1, nós temos que aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Pois mais para frente, no capítulo 2, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Lá no capítulo 8, no verso 15, a gente vê que ele fala: Então exaltarei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, quando a gente lê Eclesiastes e lê principalmente esses versos e tem um entendimento sobre o contexto geral do livro, a gente vê que ele tem uma atmosfera bem mórbida, bem pesada, densa, né? Muitas vezes triste, desamparado, e realmente o livro ele traz essa ideia, essa conotação. Nós vamos ver que entre os conceitos básicos do livro de Eclesiastes, o autor traz que não se deve esperar satisfação na vida e que as frustrações elas são inevitáveis. Então, a partir do momento que você vive procurando se satisfazer, vive simplesmente por viver, possivelmente você não vai ter uma vida de satisfação, você vai se frustrar e não vai encontrar um sentido para a vida somente vivendo para si mesmo, para exaltar e para procurar os seus próprios prazeres. O livro ele traz em alguns trechos que não adianta procurar felicidade na ciência, na filosofia, na bebida, nas riquezas ou nas músicas. E aqui tem as referências de qual parte do livro elas foram tiradas. Né? O livro dá a entender que para ter uma vida, para a gente conseguir desfrutar a vida, ela só é possível em Deus. Isso porque a vida ela é sem sentido quando vivida sem o Criador, uma vez que o próprio Criador é a fonte da verdadeira alegria. Então, quando a gente estuda Eclesiastes, a gente vê que a vida ela realmente é sem sentido se a gente viver longe de Deus. E o próprio autor comprovou isso. Ele mostra que a verdadeira fonte de alegria é somente Deus. E nós podemos ter uma vida completa, satisfeita, somente quando vivemos junto com Deus. E aí eu trouxe um versículo aqui retirado já da parte final do livro de Eclesiastes, que ele mostra que este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever do homem. Então aqui só reforçando, né, pessoal, que a gente já conversou, que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o que o autor deixa como um ensinamento, mesmo para que possamos ter uma vida satisfeita e uma vida satisfeita em Deus. Essa é a única forma de que possamos ter uma vida plenamente felizes, plenamente alegres aqui nessa terra. E aí, por fim, o último livro desse grupo, né, de que a gente está estudando sobre os poemas, nós temos o livro de Cantares de Salomão. Esse livro ele relata o amor entre um homem e a mulher no contexto do casamento. E existem algumas interpretações para essa temática que é tratada no livro de Cantares, e eu vou trazê-las aqui brevemente para vocês. A primeira forma de se interpretar o livro de Cantares é de forma alegórica, onde o livro ele vai estar retratando o amor entre Deus e seu povo, e no caso, o relacionamento carnal do
casal, que é descrito durante o livro, ele não teria tanta importância, uma vez que o foco do livro estaria em relatar o amor entre Deus e seu povo. Mas a grande maioria das pessoas, dos estudiosos, realmente acreditam que a forma de se interpretar o livro de Cantares ela pode ser literal mesmo. Então, o livro ele vai tratar da declaração de amor entre o homem e a sua mulher, trazendo um relacionamento constante e apaixonado. E aqui eu trouxe um versículo para a gente ler que vai retratar um pouquinho melhor sobre essa declaração de amor. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, a ideia geral do livro de Cantares de Salomão, a gente pode entender que é realmente a declaração do amor entre o homem e a sua mulher no contexto do casamento. Bom, pessoal, então, caminhando para o final da nossa aula, nós estudamos agora os últimos 3 livros que compõem os poemas do Antigo Testamento, os livros poéticos. E a gente viu que Provérbios ele tem como ideia principal mostrar como deve ser o comportamento de uma pessoa que teme a Deus e mostrar o benefício de quem o obedece. Então ele mostra todas as vantagens de termos uma vida íntegra, justa, de buscarmos a sabedoria e temer a Deus. Já Eclesiastes ele vai mostrar que não é possível viver neste mundo sem Deus. Isso porque as alegrias elas vão se tornar passageiras, sem sentido, quando a nossa fonte de alegria realmente não for Deus. Então, se nós queremos ter uma vida plenamente alegre, uma vida na sua plenitude, nós temos que viver temendo a Deus. E por fim, Cantares ele vai trazer a ideia do amor conjugal, ele estimula esse amor a ser vivido num ambiente íntimo de relacionamento físico entre o casal. Então, com isso, a gente encerra o nosso estudo sobre os livros poéticos. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Se ficou alguma dúvida ou você queira conversar sobre alguma coisa, a gente está disponível, é só deixar seu comentário e a gente pode estar conversando melhor sobre os temas abordados aqui. Lembrando que a ideia é realmente trazer uma síntese geral, então uma visão panorâmica sobre os livros do Antigo Testamento, e eu me propus a trazer aqui o que estava na nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Então, caso tenha ficado alguma dúvida e você queira consultar as referências, você pode voltar à revista e estar estudando novamente, e aí a gente pode estar conversando melhor, caso seja seu desejo, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção, desejo uma ótima semana para você e Deus te abençoe.